Olá, pessoal, muito boa noite. Programa Saindo da Crise, com Veridiana Julião Duarte. Comigo. Hoje a gente vai falar de motivação. Como está a sua motivação aí na sua empresa? Vamos lá, então, empreendedor, ver como que vocês estão se motivando nessa pandemia, né? Quão motivado você é na hora de atender um cliente? Você já parou para pensar qual que é a tua motivação para atender os teus clientes? Você sabe a diferença das motivações, como que teu cérebro pensa, como que ele age? Nós temos dois tipos de motivação, né? A motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então, é bem importante que a gente conheça elas para que a gente saiba como que o nosso organismo está reagindo, né? E falando de atendimento ao cliente nessa pandemia, gente, a gente não pode perder nenhum cliente, né? A gente tem que estar com o nosso atendimento ao cliente extremamente afiado. Isso é o nosso tema da próxima semana. Mas antes a gente tem que entender como é que o nosso organismo reage quando nós estamos motivados, quando não estamos motivados. Isso é muito, muito importante, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala de motivação intrínseca, a gente está falando de algo que é nosso, né? A gente não precisa de fazer esforço, a gente não precisa de uma recompensa, né? E isso é muito bacana. Esse é o tipo de motivação que você tem que cultivar dentro de você. Veridiana, mas como é que eu sei que eu estou trabalhando com a minha motivação intrínseca ou extrínseca? Então vamos aprender agora. Quando você está trabalhando com a tua motivação intrínseca, você não precisa de se sentir premiado com alguma coisa, né? Eu sempre utilizo muito isso em palestras, porque isso é muito importante. Principalmente quando a gente fala dos nossos funcionários, a gente precisa de saber quando que eles estão trabalhando com uma e quando estão trabalhando com outra. Porque isso é como ligar e desligar um botão. Muitas vezes a gente também não percebe, tá? A gente vai perceber nos finalmente. Por exemplo, quando você está fazendo um teste de uma prova para uma escola, alguma coisa assim, ou algo que você quer muito, você espera uma recompensa lá no final, né? Então, isso é muito típico da tua motivação extrínseca, né? E é muito importante que a gente saiba definir qual das duas que a gente está utilizando. O mais importante é trabalhar sempre na intrínseca, né? É quando a gente faz as coisas por vontade, a gente faz por gosto, porque realmente quer aquilo mesmo, quer que dê certo, está se sentindo bem, de repente ajudar alguém numa dificuldade que a pessoa tenha. Então, isso é bem bacana, tá? A gente faz porque a gente acha legal. A gente não espera, por exemplo, uma recompensa com isso, né? E é isso que muitas vezes traz recompensas grandes e duradouras. Por quê? Porque como nós não estamos esperando recompensa com essa situação, o que, que o nosso corpo entende? Que a gente está numa boa, né? E aí já tem um slide aí apresentando de fundo, né? Informando que o que, que a gente tem que trabalhar mais quando a gente está no comércio é o atendimento ao cliente, o nosso marketing e a nossa negociação. É isso que nós fazemos o tempo inteiro, né? Não tem como a gente atender um cliente sem antes ter feito o marketing da nossa empresa. Não tem como nós negociarmos com o cliente sem antes eu ter tentado vender algum produto, algum serviço para esse cliente. Então, isso é a parte que é mais bacana, né? Até um dos slides eu coloquei que empreender é algo que você tem que ter respeito pelo próximo, né? Não é somente, eu vou vender, eu vou lucrar com isso. Não, você tem que ter duas peças que são fundamentais, que é, além, logicamente, da negociação, do marketing, do atendimento ao cliente, que eles estão extremamente atrelados, né? Estão ali de mãos dadas uns aos outros. Você também tem que ter respeito por aquela meta que você está colocando e você, além disso, você tem que respeitar o seu cliente, né? Então você não pode só pensar na alta lucratividade ou isso aqui vai me dar prejuízo. Olha, só para vocês terem uma ideia,
Eu estava com um problema numa churrasqueira, num apartamento que eu tenho já há algum tempo, é um apartamento de temporada e a gente utiliza muito pouco esse apartamento. E eu estava com uma assadeira, que a assadeira ela tinha empenado, ela estava horrorosa, não estava dando para utilizar. Peguei a assadeira, levei numa loja especializada de churrasqueira, fui extremamente bem atendida, né? E quando a gente fala de trabalhar com a motivação intrínseca, olha só como isso é importante. Eu cheguei com aquele pedaço de lata todo torto, né? E duas grades da churrasqueira, porque é uma churrasqueira ecológica, coloquei em cima do balcão, dei boa tarde, expliquei para a pessoa o ocorrido, e ele começou a examinar, né, a bandeja da churrasqueira e ele me explicou algumas coisas, por exemplo, questão de temperatura, por que que aconteceu aquilo e tal, tal, tal. E eu falei, bom, então, ok, né? Agora eu preciso de mandar fazer uma nova, porque eu preciso de colocar algo lá no lugar, não pode ficar um buraco, né? E tinham duas grades da lateral que elas já estavam bem gastas, bem ruins. E aí eu pedi também para que ele refizesse aquelas duas grades, né? Porque como tem que fazer sob medida, então a gente precisa de levar para quem conhece realmente o produto. Gente, eu fui tão bem atendida, mas tão bem atendida, que depois, se ele me permitir, eu vou deixar aqui uma recomendação para vocês, tendo problema com churrasqueira, vá nele. É no centro, aqui no Boqueirão. Ótimo, recebi um atendimento muito bom, vocês não têm ideia, tá? E ele olhou, ele falou: bom, se nós fizermos uma nova, o valor é tanto. Se eu conseguir desempenar, deixar ela perfeitinha para você utilizar, eu acho que é o adequado. Por que que é o adequado? Porque esse material daqui, ele é muito bom. Então, não compensa você fazer uma nova, porque o material vai ser de qualidade inferior. As que são originais são melhores. Gente, ele não se preocupou com a lucratividade, ele deu mais importância para o conhecimento dele e para o atendimento ao cliente. Ele já me ganhou como cliente. Vocês podem ter certeza que eu vou comprar muitas coisas ainda com ele. E toda vez que eu tiver um problema ou que alguém tiver um problema, eu vou indicar ele, porque foi um atendimento que eu gostei. Ele não tentou me empurrar nenhum serviço, nenhum valor, nada. Ele me deu duas, três opções e falou: ó, você pode fazer desse jeito e gastar tanto, pode fazer deste e gastar tanto, ou a última opção é você gastar bem menos, ou a primeira, né? É você gastar bem menos, ficar com a tua, que é uma qualidade muito melhor, e você ainda usar por um bom tempo. Então, assim, a gente sabe que essa pessoa está trabalhando com motivação intrínseca. Por quê? Porque ela não está visando lucro nisso. O lucro vem depois. Sabe quando o cliente já tem aquela sensação de que foi bem atendido, gostou do atendimento, a pessoa foi muito proativa, muito rápida, né? Mais ou menos umas 2 horas depois que eu tinha deixado tudo lá na loja, ele já me ligou, já fez um vídeo para mim informando: olha, tá aqui, já tá desempenada, pode utilizar ela normalmente, já fiz o teste. Então, gente, com são esses tipos de atendimento que a gente tem que pegar como parâmetro, né? Por quê? Porque quando nós pegamos esse tipo de atendimento e a gente aplica no nosso negócio, onde a gente não visa somente lucratividade, em nenhum momento eu falei para ele que eu estava sem dinheiro, que eu não podia pagar, em nenhum momento eu falei isso. Mas ele me deu três soluções para o meu problema. E eu definiria aquela que eu acharia que fosse a melhor. Então, isso é que é muito importante. Quando a pessoa vai motivada para trabalhar, o resultado ele aparece, ela não precisa de fazer esforço. É o que eu estou falando para vocês. Já me deu vontade de comprar diversas coisas que eu tinha visto lá na loja, né? Diversas coisas. E olha que eu nem gosto tanto de carne, eu nem como tanto churrasco, né? Mas já me deu motivação para eu comprar. Por quê? Porque uma pessoa que foi bem atendida, ela vai ter vontade de gastar na sua loja. E às vezes você fez uma coisinha tão pequena, tão insignificante,
que com aquele trabalho você não ganhou quase nada, mas você acabou de ganhar um cliente. E esse cliente vai te referenciar para outras pessoas e para outras e para outras. Então, muitas vezes você ganhou pouco ali com aquele serviço, mas o que vai trazer de frutos daquilo, você não tem nem ideia, né? Então, quando a gente fala de trabalhar a nossa motivação intrínseca, a gente está falando exatamente disso, de algo que a gente não espera um resultado, né? Porque se nós formos levar isso para o lado negativo, vamos supor que eu tenha pensado, eu vou nessa loja porque me indicaram, ela é ótima, eu chego lá, eu já criei um monte de expectativas, e aí chegou lá, não deu certo. A minha motivação já começa a cair, né? Porque toda vez que eu entro num ciclo de negativismo, essa minha motivação ela já começa a diminuir. Eu já vou começar a achar que tudo que eu estou fazendo está errado, que a recomendação que me deram não é boa, eu não volto mais nessa loja e por aí afora, né? Então a gente tem que trabalhar sempre com a motivação intrínseca, nunca esperar ótimos resultados. A gente tem que ter um resultado consciente com metas tangíveis. E é isso que a gente precisa, porque senão a gente acaba entrando nesse ciclo do negativismo. E isso não é um ciclo bom, tá? Já na extrínseca, aí a gente já começa a falar que a gente está fazendo porque a gente está buscando recompensa ou, de repente, fugindo de uma reprovação. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente não está nem preocupado ali no calor do acontecimento para que eu tenha uma recompensa ou aconteça algo de bom ou eu tenha uma alta lucratividade com aquilo. Eu posso também estar fazendo aquilo para me motivar e não ser julgado. E isso também não é uma coisa legal. Por isso que esse tipo de motivação é a motivação que a gente menos deve utilizar no nosso dia a dia. Porque ou nós estamos fugindo de uma situação onde a gente possa ser julgado, possa ser condenado, né, por aquilo, e ou penalizado, dependendo da situação, e a gente não acha legal. Então a gente faz porque a gente pensa, bom, eu vou fazer para não ser penalizado. E, gente, isso não é nada motivador, né? Você ter uma motivação onde você vai utilizar, você vai gastar um baita de um esforço, vamos dizer assim, cerebral, né? Há um desgaste para você se motivar. E aí, de repente, você se motivou pra caramba para você não ser julgado. É uma coisa muito estranha, muito desgastante, né? Se a gente for parar para perceber, isso é muito ruim, não é legal, né? Então, esse tipo de motivação é a motivação que a gente tem que excluir. Quer ver quando que essa motivação aparece? Por exemplo, eu vou trabalhar o final de semana todo, porque assim, ninguém me julga, ninguém pensa que eu estou na pandemia só na tranquilidade, né? E no final disso tudo, pode ser ainda que role um lucrozinho. Só que isso, gente, é uma percepção péssima de motivação, tá? Eu já faço esperando que algo vá acontecer em troca. Isso não é legal. Então, evita utilizar essa parte da sua motivação, porque isso não é muito bom, tá? E os resultados também não são duradouros. Tem mais essa. Porque a gente normalmente só vai se motivar mais se nós tivermos obtido algum resultado que nos favoreça. Então, isso não é legal, não traz uma boa codificação cerebral, tá? A gente pode evitar isso. Vamos lá ficar trabalhando um pouco mais na intrínseca. E agora eu vou ensinar vocês como a gente trabalhar mais com essa motivação intrínseca. Porque a gente sabe que motivação não é algo que dura para sempre, né? Se você pensar, eu vou entrar numa dieta, você pode até não estar no sobrepeso e nem obeso, nem nada disso. Mas se você quer perder ali uns 2, 3 quilinhos e você começa a criar uma baita de uma motivação, com a motivação já começa a vir uma expectativa. E qual é essa expectativa? Olha, daqui a uma semana eu já vou ter emagrecido 3 quilos. Só que isso não é uma motivação legal. Você já está pensando no prêmio. Você nem fez o esforço, você já está fixando lá na frente.
qual que é o prêmio? Atingir, é você perder esses 3 quilos aí que, no caso, você estava esperando. Então, isso já não é tão bacana. Vai ser legal se acaso você perder os 3 quilos. Mas o que muitas pessoas fazem? Ah, quando eu perder os 3 quilos, aí eu vou tomar um baita de um sorvete. Ou, de repente, eu vou fazer uma viagem e vou aproveitar para comer algo que eu não como muito, mas que eu sei que é extremamente gorduroso ou que faz mal para a saúde. Então você você fez um baita de um esforço e de repente você vai até trazer algumas daquelas calorias de volta. Então não é uma motivação muito legal não, né? Eu vejo muita gente que vai para a academia e não utiliza a motivação de uma maneira correta, né? Porque isso tem que ter um treino. E aí você vai para academia, você malha que nem um maluco, de repente você pensa assim, bom, agora eu vou sair daqui, vou tomar um copão de refrigerante, depois eu acho que eu vou comer aquele frango frito, e aí, se der, ainda vou tomar um sorvetinho, né? Então, o que você está fazendo? Você está sendo motivado pela premiação, e isso não é legal. Isso não é duradouro na sua vida, tá bom? Então, exclui esse tipo de motivação. Bom, vamos lá. Como que a gente consegue se motivar? Isso aqui é um ponto muito importante. Já foram feitos diversos testes aí em laboratório, testes de neurocientistas, com pessoas que estavam, vamos dizer assim, menos. Na verdade, eles fazem isso com ratos, tá? E depois isso, logicamente, se aplica lá para o ser humano, só que de uma maneira um pouco diferenciada. Mas vamos pensar ali com ratinhos, tá? Ratinhos de laboratório. Você põe um ratinho que está altamente motivado e tem comida quase zero, né? Outro ratinho que está com a barriguinha cheia, já comeu bem e tem uma meta, só que ele não quer cumprir essa meta. Então, todas as vezes que nós estamos mais confortáveis com a nossa barriga mais cheinha, a gente está tranquilo, a gente não quer correr atrás, né? Isso é um grande mal no ponto do empreendedorismo. Por quê? Porque eu vejo muitas pessoas que algumas vezes juntam o dinheiro de uma vida inteira ou, de repente, o tempo todinho de trabalho de um FGTS de uma vida toda, né? Ou de uma rescisão trabalhista, de uma empresa que trabalhou por longa data, por muitos anos, e aí ele junta todo esse dinheiro e fala assim, bom, agora eu vou aplicar no meu sonho. E aí, normalmente, esse sonho não dá certo. E aí a pessoa fica frustrada, ela entra naquela zona negativa, e aí começa a trazer mais coisas negativas para a vida dela, porque ela está fixando no problema e não na solução, né? Só que, logicamente, quando a gente está com a barriga mais cheinha, a gente está, vamos dizer assim, mais despreocupado se os resultados estão dando certo ou não. A gente pensa, amanhã vai dar certo. Não, depois de amanhã vai dar certo. E aí acaba não dando. E por que não dá? Porque a gente está com a barriga bem cheinha, a gente está bem tranquilo dentro da nossa zona de conforto e a gente não está preocupado. Agora, na hora que a situação apertar de verdade, que você não tiver mais de onde tirar, e aí você tiver que correr, aí é o momento que você é o ratinho lá do laboratório que está com a barriga vazia. E aí você começa a correr atrás e começa a ter muitos resultados. Por quê? Porque quando a gente começa a se mexer, as portas começam a abrir. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente está no comércio, não é legal a gente começar com muito dinheiro. Eu vou empreender, fazer o sonho da minha vida. Eu vou fazer uma loja com uma frente de 700 mil reais. Isso aí está muito bom para pessoas que já trabalharam um bom tempo na vida, que conseguem manter isso. Agora, para quem está começando, é um pouco mais complicado. A gente vai para os comerciais e volta já já. Fica aí com o apoio dos nossos patrocinadores. TV Tudo Praia Grande Litoral.
Voltamos ao programa Saindo da Crise. Hoje nós estamos falando sobre motivação. Qual é a sua motivação na hora do seu atendimento? Você já parou para pensar nisso? Então vamos acompanhando aí. Depois, se você perdeu alguma parte do nosso programa, é só voltar. Vamos lá. Então, quando você é o ratinho lá da barriga cheia, você começa a ficar mais desanimado, mais tranquilo, com menos vontade, menos pique de correr atrás daquela loucura que é o nosso dia a dia, né? Você não dá tanto valor para essas questões. Quando você é o ratinho lá da barriguinha mais vazia, aí você começa a correr atrás que nem louco. Você fica motivado. E o que eu estava dizendo para vocês antes dos nossos comerciais, quanto mais você se motiva e mais as portas vão se abrindo, mais motivado você vai ficando. E aí mais resultados você vai trazendo. Como se você se superasse todos os dias e cada dia de uma maneira diferente. Cada dia você vai encontrar um jeito melhor de fazer do que o jeito que você fez ontem ou de repente anteontem, né? E isso é muito interessante. Então, quando você estiver aí na sua loja, no seu comércio, ou para você que está querendo empreender, procure sempre ir trabalhar com a barriga vazia, louco para ter mais clientes, ter mais lucratividade e muito mais resultado. Só que utilize sempre a sua motivação intrínseca, não esqueça, tá bom? Essa aí não precisa de recompensa. E agora a gente vai aprender como que a gente consegue ter uma motivação por um tempo maior, né? Se pudermos dizer que, vamos dizer que a gente consiga alongar o nosso tempo motivacional. Como é que a gente consegue fazer isso? Primeiramente, curtir a jornada. Ao mesmo tempo que você trabalha, você tem que curtir a jornada. Se você não consegue fazer isso, definitivamente, você não está no momento certo, ou no local certo, ou você não está vendendo algo que está te dando prazer. Porque quando a gente trabalha com motivação, né? E aí a gente está falando do seu comércio, do local que você trabalha todos os dias, a gente tem que pensar que todos os dias a gente tem que acordar motivado, não tem como atender cliente desmotivado. Ah, mas eu atendo lá pelo WhatsApp, o cliente nem vai saber se eu estou motivado ou não. Vai que ele pede para você para fazer uma videochamada. Com que cara que você vai ficar? Então, a motivação, o sorriso, né? Sorriso no olhar. Eu trabalhei um bom tempo na ouvidoria, em banco, e nós tínhamos uns espelhinhos na mesa, né? E, embora, logicamente, o cliente não conseguisse ver a gente, né, pela linha telefônica, mas todas as vezes que nós iríamos prestar algum atendimento, e eram atendimentos bem complexos, que normalmente vinham do Procon, do Bacen, já estavam num nível bem gasto, né, bem desgastado ali com o atendimento ao cliente, a gente procurava sorrir antes de falar o nome do banco e o nosso nome, e quem iria prestar esse atendimento ou dar continuidade nesse atendimento.
E o nosso índice de rejeição e de pessoas que nos atendiam mal com aquele primeiro oi era menor do que 85%. Então, só para vocês verem como um sorriso enobrece um atendimento. Parece uma besteira, mas quando você está bem aqui dentro, todo o resto está muito melhor. Todo o resto flui muito melhor, né? Outra coisa muito importante é sempre ser o espelho do seu cliente. Isso é decisivo nas suas vendas, né? Então, se você pegou um cliente que é de uma outra região e você não sabe como atendê-lo, o cliente falou um cheiro, você fala um cheiro também, né? Você tem que estar ali na mesma conexão que o seu cliente. Por quê? Porque eu garanto para vocês, se esse cliente for bem atendido, ele vai retornar. Pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser, de repente, um contato ali com uma porta fechada, né? Porque agora nós estamos na pandemia, poucos comércios estão abrindo, né? Aos poucos a gente está reabrindo, mas vamos ter que aprender a trabalhar com isso, né? Então, procure ser o espelho do seu cliente. Só não fique estressado quando ele ficar, tá? Para você não ter aí não ficar uma relação desgastada entre vocês. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui como sugestão é procure diversão no trabalho. Não é para você trabalhar se divertindo, não, tá? Eu vou lá hoje para minha loja, vou ficar lá me divertindo. Não é isso, tá? Quando você trabalha, você tem que ter respeito pelo seu cliente, você tem que ter cuidado com o produto que você vende e, acima de tudo, você tem que ter responsabilidade. Isso vem muito antes da lucratividade, né? A gente costuma dizer, quando a gente está em palestra, que quanto mais você... Apertei aqui algo sem querer. Começou a funcionar tudo aqui. A gente costuma dizer sempre em palestra que quanto mais motivado você está, menos desgaste você vai ter com os seus clientes, com os seus funcionários, né? Supostamente com os seus fornecedores. Por que não? Porque você vai estar todo dia ou alguns dias da semana com eles. Então, quanto mais motivado você estiver, melhor, né? Então, um bom trabalho executado vai gerar lucros muito bons, mas primeiro vem o trabalho bem feito e depois o resto todo é consequência, né? Então, procure diversão no seu trabalho. Se você não gosta do que você está fazendo, ou você se sente triste, ou você está muito desmotivado, isso pode ter algumas relações. Até o final aí do nosso tópico de hoje, você vai descobrir se isso é porque você não conhece o seu produto ou porque você não tem afinidade com aquilo que você vende, tá? E aí depois você consegue perceber se realmente você está na área correta, tá? Normalmente, em muitas palestras eu já escutei isso e utilizo isso também em algumas minhas. Quando você está no caminho errado, você começa a dar muitas desculpas, você começa a se auto-sabotar. Ah, não, eu vou deixar para amanhã. Não, depois de amanhã eu faço isso. Então você começa a se auto-sabotar. Aí a gente está percebendo que a gente realmente está no caminho errado. É melhor a gente começar a procurar um outro caminho, tá bom? Depois, encontre significado. Você tem que se concentrar naquilo que você está fazendo. Se você não conseguir, pelo menos algumas horas do dia, trabalhar uma concentração mais firme, uma concentração com valor, dificilmente você vai alcançar os seus objetivos. Então, isso é muito importante. Você tem que aprender a se concentrar, mesmo que sejam poucas horas de manhã, poucas horas de tarde e algumas horas ou alguns minutos aí, 30, 40, 50 minutos no final do dia, tá? Depois, defina metas tangíveis. Isso a gente já falou lá no começo. As metas tangíveis, elas são muito importantes. Não adianta a gente criar uma ilusão maluca de que, eu comecei a trabalhar hoje, amanhã o meu comércio já vai estar cheio de gente, eu já vou estar vendendo para a Baixada Santista inteira. Ou o ano que vem,
nós estamos em agosto, não, em janeiro do ano que vem, eu já vou abrir um comércio em cada cidade da Baixada. Você tem que tomar cuidado com um pouco de ousadia, né? Quando a gente fala de um pouco de ousadia, é ótimo. Agora, quando a gente fala de muita ousadia, querer crescer muito rápido, dominar o mercado muito rápido, isso pode ser perigoso, né? Então a gente tem que ir com um pouquinho mais de tranquilidade, tá? Investir em seus intrínsecos. Isso aqui a gente já tinha falado lá no começo, né? Porque eles são muito melhores. Depois, ajude alguém que tenha necessidade. Isso aqui eu fiz questão de colocar aqui na minha colinha, só para não esquecer. Toda vez que você sobe um degrau na sua escada, é legal você puxar mais uma pessoa que está embaixo. Isso é tão importante e traz tanto valor para o nosso trabalho que vocês não têm ideia, né? Na escola eu costumo utilizar muito isso. Às vezes as pessoas pensam assim, ai, Veridiana, mas ele é um aluno, ele está começando agora, você vai dar oportunidade? Eu vou dar oportunidade, porque quanto mais eu vou subindo, mais eu vou pegando pessoas que estão embaixo e fazendo elas subirem junto comigo. Isso é muito importante para mim que ajudo e para as pessoas que estão ali comigo, que confiaram no meu trabalho. O aluno só está comigo, ele só comprou o curso comigo porque ele confiou no meu trabalho. Então, eu sinto que eu tenho que retribuir de alguma maneira. E dentre 10, 15 alunos, você sempre tem ali 3, 4 que se destacaram, que estão muito bons, né? Alguns já vão arrumar emprego antes mesmo do curso terminar, então eles vão seguir o curso natural da vida, né? Mas tem sempre um ou outro que ele está um pouco mais apegado à escola, à metodologia, e aí você tem que dando uma ajuda, mas fazendo ele também se soltar, porque senão ele não desenvolve, né? E quando a gente percebe que o aluno tem um pouquinho mais de dificuldade, a gente coloca ele para estagiar, a gente coloca ele de repente para palestrar para um amigo dentro da sala de aula. Lógico que com tópicos surpresas, tá, gente? A gente não vai dar tempo para ele se preparar, porque a vida é assim, a vida às vezes não dá tempo para a gente se preparar. E muitas coisas que eles erram ali na escola, eles não vão errar depois lá fora. Imagine você tá ali vendendo um produto para o cliente, se você não tiver atento, 100% focado no que você está fazendo, se o cliente falar, eu vou até ali, eu já volto, ele não volta nunca mais. Você perdeu aquele cliente. De cada 10 clientes que saem da sua loja e falam que vão voltar, um só volta. E normalmente ele vai voltar ou porque o seu produto está mais barato, ou porque ele encontrou uma condição muito boa, ou porque ele realmente gostou do seu atendimento e do seu produto e ele achou que é uma união bacana, tá? Então tomem muito cuidado. O cliente saiu da loja, já volto, ele não vai voltar mais. Você perdeu aquela venda. A venda ela tem que ser feita no momento ali naquele calor, enquanto você está apresentando o produto, falando sobre ele. E aí a gente já vai para um tópico muito importante, né? Que a vida não é só curtição, diversão, tem trabalho duro também, né? E eu percebo que tem muitas pessoas desmotivadas no mercado. Eu não gosto do meu emprego, não gosto da minha empresa, eu abri na loucura, sonhei com isso numa noite, no outro dia eu abri, deu certo e eu fui ficando, mas não é isso que eu gosto de fazer. É legal você começar a identificar e pontuar esses sentimentos, né? Então, por exemplo, quando você fala, eu não gosto, você não gosta por quê? Porque você realmente não gosta do produto que você trabalha, você acha que de repente aquele produto está ultrapassado no mercado. Você tem que começar a pontuar essas coisas, né? A gente sabe que novidade é uma coisa ótima, excelente, mas tem coisas que também dá para a gente transformar e a empresa continuar, né? E a gente atender de outros jeitos, de outras maneiras e dar essa continuidade, não é mesmo? Então, a gente não tem que ficar aflito com isso. A gente tem que ficar aflito quando a gente começa a se desmotivar e a gente não encontra mais soluções para aquele problema. Aí a gente tem que começar
a sentar, pensar o que me deixa nervoso, o que me deixa estressado. E acreditem, muitas pessoas estão desmotivadas no comércio porque elas não conhecem o produto que elas oferecem. Isso parece ser uma coisa boba, mas quando eu já estou com um pouco de insegurança, né? Eu já não confio muito naquilo que eu estou passando para o meu cliente. E ainda para piorar, se o cliente me fizer uma pergunta diferente, eu não vou saber responder, aí o meu nível de motivação começa a cair. Então, qual é a dica que eu dou para vocês? Conheça muito bem o produto que vocês vão vender. Ah, mas eu não conheço, então pergunta para o fornecedor. Tenta ter um treinamento, algumas aulas, pede para alguém vir te ajudar, contrata um funcionário que tem mais experiência até você conseguir absorver aquela mesma frequência que ele está, né? Você chegar aí na mesma frequência dele, para que você possa ter segurança, porque a falta de segurança também nos deixa desmotivados. E isso parece ser uma coisa boba, mas isso tem tanto significado que quando o cliente passa pela sua porta, se ele sentir uma insegurança em você, se ele sentir uma desmotivação, ele pode estar com dinheiro no bolso e provavelmente ele não vai comprar o seu produto. Então, essa baixa frequência a gente tem que controlar. E a gente controla, quanto mais a gente domina o nosso produto, maior controle a gente vai apresentar dessa situação. E mais motivados nós estaremos, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, dona de escola, e ela falou para mim, Virginia, eu não sei como é que você consegue ficar tão tranquila e se manter tão tranquila durante uma pandemia. Eu estou lá com a minha loja fechada, com a minha escola fechada, estou quase pirando. Eu falei, eu entendo, só que assim, aquelas soluções que nós tínhamos antigamente era para aquele momento que nós vivíamos. Hoje o momento mudou, a gente tem que encontrar outras soluções. Então, se não dá para atender o cliente na escola, a gente vai fazer uma videochamada com ele, a gente vai atender pelo Skype, mas a gente vai atender e vai procurar se aproximar o máximo possível da qualidade que nós dávamos na escola, né? Porque a gente nem sabe quando a escola vai retornar. Então, é bom? É, mas a pessoa tem que mudar a frequência, já não é mais aquela, né? E possivelmente daqui para frente, provavelmente a gente nem volte para aquela frequência anterior. Então, a gente tem que ir modelando, não tem o que fazer, né? E as pessoas ficam muito preocupadas pensando que vai voltar para o que era, e não vai, essa é a verdade. Quando a nossa cabeça expande, a gente não consegue mais voltar para aquela originalidade que nós possuíamos, né? Então isso é muito complicado. Então a gente tem que entender que a gente está vivenciando num outro mundo, onde as pessoas estão muito mais em casa, e a gente tem que achar uma maneira de motivar e de fazer essas vendas, tá? Então, já falamos aí algumas coisas que são relacionadas com motivação. Você tem que ter também uma lista, você tem que criar uma lista de coisas que te motivem, porque não é só trabalhar, 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 fazer um monte de treinamento, entender pra caramba do meu produto e tá com a minha mente cansada, estressada. O excesso de estresse também nos desmotiva, né? E isso é muito ruim. Pessoas que só trabalham, 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 não pensam no lazer, acabam esquecendo dessa parte, ela também começa a ficar mais insegura, começa a ficar mais chateada, pode ser que tenha alguns picos de raiva, de estresse muito forte, né? Começa a desmotivar, então isso é ruim, né? Quando a gente está chegando nesse estágio, a gente precisa de uma folga. A gente não pode deixar ser envolvido pela situação, né? Porque senão fica ruim. Então, você vai criar uma listinha e todos os meses você vai tirar alguma coisa daquela listinha. Você pode trabalhar assim. Normalmente eu faço assim para mim. Tenho uma lista de coisas que eu gosto, logicamente tem uma prioridade ali dentro, né? E tem um grau de complexidade também, senão fica muito fácil, né, gente? E toda semana eu tiro alguma coisa daquela listinha. Então, por exemplo, pode ser, de repente, vamos falar aqui, pode ser um jantar num restaurante que você gosta muito. Pensa aí, qualquer tipo de restaurante, um mexicano, um japonês, uma churrascaria.
Ah, esse mês eu vou numa churrascaria, fazem, sei lá, 7, 8 meses que eu não vou, esse mês eu vou. Agora com a pandemia fica um pouco mais complicado, né? Tem menos flexibilidade. Uma vez por mês, você vai tirar algo de média complexidade daquela lista. Pode ser uma roupa cara que de repente você queria comprar, ou de repente você queria renovar algum item da tua casa ou da tua loja que vai te trazer um conforto maior, ou até mesmo uma mobilidade maior, né? Contratar uma pessoa a mais para te ajudar. Então, você vai tirar algo de média complexidade. E uma vez a cada 6 meses, ou uma vez a cada ano, você vai tirar uma coisa de alta complexidade da tua lista. Pode parecer muito difícil, só que assim, quando você trabalha o teu lado intrínseco e lá no final você vai ter uma recompensa, só que não é aquela recompensa que nós falamos no começo, tá? É uma recompensa consciente. Então, poxa, eu trabalhei o ano inteiro, eu me dou ao direito de fazer uma viagem, mas uma viagem legal para um lugar que eu queria muito, que eu estou esperando 10 anos por isso, 5 anos por isso. Não deixa esperar tanto, tá, gente? Senão desmotiva também. Então, você pode medir isso de diversas maneiras. Pode ser o teu carro dos sonhos que você estava esperando para comprar. E aí você vai ver que o teu nível de motivação, ele sobe novamente, ele se readequa, né? Então, cada vez que você tira alguma coisa grande daquela lista, parece que aumenta um prazer na gente. E isso é muito legal, né? Pessoal, a gente vai finalizando por aqui, o nosso programa já está acabando. Semana que vem eu vou falar sobre atendimento ao cliente, então não percam. E aí eu vou falar como o seu funcionário se motiva para atender o seu cliente. E a gente passa por alguns estágios neurais aí que eles são bem interessantes. E a gente precisa de saber se os funcionários que estão conosco na nossa empresa, eles são compatíveis àquilo que a gente espera de crescimento. Então, não percam esse programa. Semana que vem um programa super interessante. Então, aqui no Facebook, todas as quintas-feiras, no Saindo da Crise, às 21 horas. No Instagram, a qualquer momento, pode ter lá uma live, né? Se você está procurando algo relacionado com carreira, de repente um emprego novo, uma transição de carreira, ou está tentando mudar teu currículo aí para fazer um currículo com esboço melhor, mais agradável, ou busca de repente por uma recolocação, aí o canal é lá no Instagram, @Veridiana Julião Duarte. Se quiserem, também podem adicionar aí no LinkedIn, Veridiana Julião Ramos. No LinkedIn também tudo sobre carreira. De vez em quando eu posto algumas coisinhas lá de empreendedorismo. Muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com você, por ter podido entrar aí na sua casa nessa noite maravilhosa. Ainda seguimos aí em pandemia, agora é o comércio já abrindo, né? Que felicidade poder estar aqui com vocês. Gente, muito obrigada e uma ótima noite. Até semana que vem. Tchau, tchau.